Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez nós estamos diante de Deus para compartilharmos e aprendermos dele, a sua palavra, os seus pensamentos e conhecermos melhor os seus caminhos. Convido-os, antes de tudo, para orarem comigo neste instante e vamos pedir que Deus nos abençoe neste momento. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor nos guarde e nos abençoe nesse instante, a fim de sermos protegidos de todo o mal, guardados do mal. Pai, também pedimos que o Senhor nos ajude a não cometermos enganos doutrinários, teológicos, que afetem o teu caráter, a tua pessoa e os teus planos. Que humildemente, Senhor, estejamos diante de Ti para aprendermos o que o Senhor deseja nos ensinar neste momento, através desta reflexão, desta meditação, desta mensagem da Palavra de Deus. Pai bendito, ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não se esqueçam que domingo que vem nós vamos praticar mais uma vez a Santa Ceia. Infelizmente ainda não podemos voltar devido a essas ordens públicas, nós não podemos ainda nos reunir como de costume. Eu não vejo a hora. Algumas pessoas acham que eu até ouvi dizer, fiquei até triste, que alguns cristãos acham que deste modo está muito bom. Será que você nunca leu a Bíblia para saber que deste modo não está tudo bom? Não que eu não queira produzir vídeos, não que não seja bom, mas a Bíblia fala que nós devemos congregar, tá? E nós não podemos ficar nos acostumando a ouvirmos a palavra de Deus ou assistirmos a palavra de Deus no sofá de casa, comendo pipoca, cachorro quente, tomando Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante. Não quis fazer propaganda nenhuma, mas na verdade nós deveríamos mostrar a mesma reverência que mostramos quando estamos em nossa casa de oração. Então, eu não vejo a hora de voltarmos. E é bom que você lance fora essa ideia errada de que do jeito que está muito bom, que é mais tranquilo, que é melhor, que você não corre risco, não sai à rua. Que espécie de cristão é essa pessoa que pensa dessa maneira? Então, me desculpe se eu fui um tanto duro, mas eu precisava dizer isso. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de nos congregarmos como é costume de alguns, tá? Principalmente porque a volta de Jesus está próxima. É isso que ensina lá em Hebreus. Então, eu espero que Deus possa nos abençoar. Antes de meditarmos no assunto, eu gostaria de ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, como sempre fazemos. Lá diz o seguinte: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Estes são os objetivos da palavra de Deus. Esses são os objetivos que nós vamos perseguir nesse instante, a partir de agora, através desse ensinamento da Santa Palavra de Deus. Como vocês sabem, o tema de hoje é: Senhor, ensina-me os teus caminhos. E o nosso texto base está no Salmo 25, versículos 4 e 5, onde está escrito o seguinte, leiam comigo agora: Senhor, mostra-me quais são os teus caminhos
Ensina-me por onde devo andar. Ajuda-me a andar na tua verdade. Ensina-me o que é certo, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. E então ele diz: confiarei em ti por toda a minha vida. Toda pessoa que deseja andar com Deus precisa estar disposto a um detalhe muito importante: a aprender. Isso tem sido renunciado dentro das igrejas. Eu já vi até pastores pregando que o cristão não precisa estudar, não precisa aprender nada. O Espírito Santo coloca na cabeça dele a sua voz. Isso é um absurdo. Se você não conhece a palavra de Deus, você não sabe se é Deus falando com você. E o que você tem dentro de si é uma voz mística, porque ela não te leva a planos eternos, como nós vamos ver hoje. Então, quem está disposto a aprender, precisa ter paciência, porque aprender não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. É complicado, exige esforço. Então, essa pessoa precisa ser paciente, ela precisa ajudar a si própria nessa tarefa de aprender. Então, eu tenho comigo um seguinte pensamento: uma pessoa ensinável significa uma pessoa que aceita, tá? Que tem disposição para aprender. Uma pessoa ensinável se esforça com perseverança e paciência na prática de aprender a aprender. Quando fiz meus cursos bíblicos, eu fui estudar a Bíblia com professores na escola de teologia. Eu estava certo de que sairia de lá pastor, um pregador, mas eles me avisaram: não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos ensinando vocês a aprenderem a estudar. Vocês estão aprendendo como aprender. Nós damos a vocês materiais e depois vocês vão pesquisar neles e vão, logicamente, conseguir outros materiais, outros livros e continuarem estudando. Então é assim. É necessário perseverança, paciência na prática de aprender a aprender. Na verdade, parece que nós queremos que Deus faça por nós as coisas para depois a gente procurar aprender. Quer dizer que nós colocamos a inteligência em segundo plano, em segundo lugar. E isso é um absurdo. Um cristão não pode pensar dessa maneira. Ele tem que ser inteligente para fazer coisas inteligentes. E principalmente porque nós somos humanos, sujeitos a falhas, nós somos falíveis. Mesmo aprendendo, cometemos grandes e terríveis erros. Então, todo aquele que anda com Jesus está seguindo, antes de tudo, um mestre, que se tornará o seu Salvador. Como é que Jesus pode ser o seu Salvador se você não o tem como mestre? Como que você vai aprender sobre a salvação se ele não é o teu mestre, se você não aceita os seus ensinamentos? Então não há dúvida de que Jesus era um mestre por excelência. E muitas vezes ele ensinou por parábolas. E numa delas, na parábola do semeador, ele explicou que as pessoas que tivessem ouvidos para ouvir, que ouvissem. Isto é, se você tem ouvidos para ouvir com atenção, para prestar atenção, para aprender, que aprenda, por causa da atenção que você dispõe. Muitos não percebem, e até
pastores, líderes, pregadores, não percebem que o ministério de Jesus era baseado na tarefa de ensinar. Basta lermos o Evangelho ou os Evangelhos e logo perceberemos que ele ensinava constantemente, incansavelmente, sem parar, o tempo todo ensinando. Basta ler a Bíblia. Por que nós precisamos aprender? Porque nós estamos lidando com um ser inteligente. Na verdade, a nossa pouca inteligência é uma fração do que veio de Deus. Ele é a inteligência, Ele é a sabedoria, Ele é a verdade. Deus é o poder e Jesus é Deus. Quando nós oramos, eu vejo muitos cristãos demonstrando até pouca inteligência, pouco conhecimento. Muitos cristãos oram a Deus pedindo que Ele lhe mostre ou lhes mostre tanto o caminho correto como aquilo que é certo ou errado. Oh Senhor, está certo o que eu estou fazendo? Como é que você pode perguntar se está certo o que está fazendo? Já deveria saber. Se você está tomando uma decisão, vai abrir um negócio, Senhor, eu estou abrindo um negócio, é correto isso? Aí é uma questão mais complexa. Então você tem que fazer um outro tipo de análise. Você pode baixar aquele meu livro, Tomando Decisões Corretas em um Mundo Trapaceiro. Então, você pode baixar esse livro em PDF ou em EPUB na nossa página da igreja, comunidadehebron.com.br, e vai na página de e-books e baixa lá de graça e leia. E você vai entender como tomar decisões corretas diante de Deus. E mesmo assim, pode ter certeza que ainda você tomará muitas decisões erradas, porque somos frágeis, somos assim mesmo, mas temos que ter a disposição de amar a Deus. Entretanto, para ouvirmos a Deus é necessário que estejamos habituados com alguma coisa, com o timbre da sua voz. E o que é que dá o timbre da sua voz para nós? A convivência. Ah, mas eu tenho comunhão com Ele. Como é que você tem comunhão com Ele? Você começa a ter comunhão com Deus pelo hábito de ler a Bíblia. Quando você está habituado à linguagem bíblica, que é a palavra de Deus, isto é, o sopro dele, a inspiração dele, você começa a aprender quando ele realmente fala. Além do mais, nós precisamos ouvir a Deus com muita atenção. Quando nós ouvimos Deus com muita atenção, significa que nós vamos ler a Bíblia com muita atenção. E além disso, Deus escolheu pessoas para ensiná-la a todos nós. Pessoas que a ensinam num espírito de paixão e fidelidade. Então não basta só ler a Bíblia, eu preciso ouvir as pessoas que ele levantou para ensiná-la. Por que tudo isso? Caso não conheçamos os fundamentos da vida cristã, fatalmente seremos enganados. Pois qualquer voz que venha surgir em nosso interior ou em nossa mente, será aceita como sendo uma palavra de Deus. Quando não é, é uma coisa mística. Todos nós temos uma coisa lá dentro chamada intuição. E você confunde isso com a palavra de Deus. Eu já ouvi até pregadores dizendo que a intuição é a voz de Deus. Gente, tenha santa paciência. Tristemente,
A maioria dos cristãos tem assimilado a ideia de que a voz de Deus surge para livrá-los apenas de adversários e problemas. Esse tipo de gente não se preocupa se está andando pelos princípios da verdade divina ou não. A única preocupação deles é se ver livre de complexidades. Eles não se preocupam se vão andar para agradar a Deus, não. O que eles querem é se ver livre de dificuldades. Então, qualquer voz que surge dentro deles ou dele, que lhe traga uma mensagem libertadora, isto é, cuidado, tem sofrimento, tem perigos ali, tem perdas ali, será aceita como vinda de Deus, como uma voz de Deus. Eu conheço muita gente assim na igreja. Tem gente na igreja que olha os aspectos da vida, um gato preto, e diz, ixi, isso é problema. Uma nuvem que toma uma determinada forma, Deus está falando. É uma coisa mística. Essas pessoas ainda não conseguiram se libertar de crenças erradas. Então, quem deseja andar com Deus precisa aprender a submeter-se à sua direção, confiar nele, na sua soberania. Pois foi isso que ensinou o profeta Isaías, no capítulo 30, 21, onde diz o seguinte: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês dizendo, o caminho certo é este, andem nele. Então fica claro que Deus é que determina o caminho que nós precisamos andar, e isso implica em submissão e obediência. Não existe cristianismo sem submissão e sem obediência. Se você está numa situação difícil, você está enfrentando um problema com seu cônjuge, com seu filho, com seus pais, e então você começa a determinar o que vai fazer. Existe uma voz atrás de você, que é a palavra de Deus. Mas se você não a conhece, como que você vai aplicar seus princípios lá? Você acha que o Espírito Santo vai ficar lhe falando o que você tem que fazer, o que não deve fazer? Ele só pode falar de acordo com a verdade que você conhece. Quando fielmente lemos a Bíblia e aprendemos que não devemos criar os nossos próprios caminhos ou crenças pessoais, mas andarmos de acordo com os planos divinos que se ajustam aos nossos dias, então estamos entrando por um caminho correto. Conhecer os caminhos de Deus significa compreendermos o modo de vida que Ele espera que tenhamos neste momento da história humana e até deste planeta. Nós não nascemos no momento errado. Você não nasceu no momento errado, você nasceu no momento correto. Porque Deus tinha um plano, através da sua vida, para associar você a outros filhos dele, para que algo específico seja realizado neste momento. Então não seja egoísta, não fique procurando somente o que você quer ou os seus próprios benefícios. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso o seguinte, em Éfeso capítulo 5, versículos 15 ao 17, ele diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Prestem atenção, vigiem, cuidem, fiquem atentos, sejam sóbrios quanto à maneira que vocês estão vivendo. Então ele diz, não vivam, ele dá uma ordem, não vivam como os ignorantes,
Quem são os ignorantes? Ignorantes acerca de Deus. Eles não entendem Deus. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Sábios aqui são aqueles que têm a sabedoria de Deus, que enxergam a vida do ponto de vista de Deus. Portanto, nós temos cristãos ignorantes, como temos cristãos sábios. Mas nós não temos mundanos sábios. Nós temos mundanos ignorantes acerca de Deus e acerca da própria vida. Porque eles só buscam o egoísmo, o orgulho e os seus interesses. Mas o sábio não. Então, o apóstolo Paulo coloca um marco. Sábios, ignorantes, entendam a minha declaração. No verso 16 ele diz: os dias em que vivemos são maus. Estão sendo controlados pela malignidade. Essa malignidade vem de duas fontes: de um coração afastado de Deus e do próprio Satanás e seus demônios. Então, os dias em que estamos vivendo estão sendo controlados pelas paixões humanas e pelas mentiras do pai da mentira. Então ele diz para o sábio: por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Que oportunidade? Quem lê isso fora do contexto vai dizer assim: opa, abriu uma porta de emprego onde eu vou ganhar 3 vezes mais, é lá que eu vou. Mas é lá que você vai se perder. Você percebe? Não é esse tipo de oportunidade. É oportunidade para estabelecer o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Venha à terra o vosso reino. Então, Paulo diz no verso 17: não hajam como pessoas sem juízo, isto é, sem sabedoria, sem sobriedade. Mas procurem, repare bem, procurem. Ele não está falando isso na forma subjuntiva. Ele está dizendo na forma imperativa. Procurem entender. Procurem entender ou entendam. Quando na verdade a ideia é gerúndio. Estejam entendendo. É isso que ele quer dizer. Estejam compreendendo o que o Senhor quer que vocês façam. Então nós temos que saber o que Deus quer que nós façamos e como devemos viver no momento em que estamos, nesta época. Agora, por que Deus nos pede estas coisas? Por que Paulo escreveu estas coisas? Primeiro, porque fomos salvos de uma vida errada e sem direção. Nós éramos como ovelhas sem pastor, perdidas, errantes, desesperadas, vazias. O inimigo estava à espreita, nos mantendo em lugares ermos, afastados, mas Jesus nos trouxe ao seu aprisco. Segundo, porque fomos chamados para sermos usados por Ele. Nós não tínhamos função no reino de Deus, então Deus nos escolheu para termos o quê? Função. Para sermos funcionais com inteligência. Deus nos chamou para nos ensinar como ser dele e como fazer as coisas agora para o reino de Deus. Porque no mundo nós éramos craques em mentir, em enganar, em fazer o diabo. Em terceiro lugar, por que Deus nos pede essas coisas? Porque nós prestaremos contas das nossas decisões e comportamentos diante dele. Você entendeu? Nós prestaremos contas
das nossas decisões e comportamentos a Ele. Ele é o juiz, Ele aprova ou desaprova, Ele aceita ou não aceita, Ele quer ou não quer. Então, quem pretende conhecer os caminhos de Deus é porque deseja andar com Ele. Eu quero andar com o Senhor, então me ensina os teus caminhos. Se você quer andar com Ele, então preste atenção em algumas coisas básicas que eu vou compartilhar agora. Primeiro, aprenda que andar com Deus implica em reconhecer a sua presença e viver para agradá-lo. João capítulo 8, versículo 29, está escrito o seguinte: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quem disse isso? Jesus. Jesus está dizendo, sabe por que eu não estou sozinho? Porque eu faço todas as coisas que agradam a Deus. E por isso o Pai sempre está comigo. Essa é a convicção. Sabe por que nós temos muitas vezes aquele sentimento de abandono divino? Não porque Deus nos abandonou, é porque nós o abandonamos. Nós não temos prazer nele. Perdemos o prazer em estarmos com Deus. Então, nós não reconhecemos a sua presença. Ela fica perdida. Nós não observamos nada. Então, segundo, se eu quero andar com Deus, se você quer andar com Deus, aprenda que andar com Ele implica em viver à semelhança de Jesus. Jesus viveu para agradar a Deus, como nós vimos. Agora em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então eu faço a pergunta: quem se ofereceu por mim? Foi o Filho de Deus. Por quê? Porque Ele me amou. Então, se eu quero viver à semelhança de Jesus, eu devo amar. Já vou falar sobre isso no tópico seguinte. Então, como que eu posso, que princípio que eu posso adotar na minha vida para agir à semelhança de Jesus? Para produzir o fruto do Espírito? É ter em mente que Ele tem que crescer e eu diminuir. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O que é que Paulo está dizendo? Que ele virou um robô? Não. Ele está cedendo o seu lugar, ele está cedendo o trono da sua vida àquele que é seu rei. O que é Cristo viver através de nós? É permitir que a palavra de Deus, que é Jesus, porque Ele é a palavra, tenha efeito através de nós, nas diferentes situações. Então, se você pretende conhecer os caminhos de Deus, é porque você quer andar com Ele. Então, terceiro, aprenda que quem anda com Deus, que andar com Deus, melhor dizendo, aprenda que andar com Deus implica em aceitar o serviço cristão ou trabalhar para Deus. Eu não falei agora mesmo que Jesus nos amou e ofereceu a si mesmo por nós. Ele serviu, ele trabalhou para Deus e ele se ofereceu a todos nós. Muito bem. Em Marcos capítulo 10, versículo 45 está escrito o seguinte:
Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Percebe? Jesus, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então veja, para salvar muita gente, o que Jesus fez? Ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida para o quê? Para servir, primeiramente a Deus e ao próximo. Então, ele tinha em mente a ideia: eu não preciso, antes de tudo, ser servido. Eu tenho que ter em mente que eu vim para servir. Quem vai a Deus precisa ter esse sentimento também, esse pensamento. Muitas igrejas hoje estão pregando e ensinando as pessoas: venha a Deus para Ele te servir, mas está errado. Completamente errado. Me desculpe, se você está pregando dessa maneira, você está ensinando errado. Quem vai a Deus, não vem a Ele para ser servido. Pode ser que no primeiro encontro com Deus, Ele faça coisas extraordinárias na sua vida, e faça mais 2, 3, 4, 5, 10, mas você precisa entender que Ele não é o teu servidor. Você é quem o serve. E Ele te dará os recursos necessários. Então existirá uma reciprocidade. Agora, se você apenas busca a Deus para Ele lhe dar o que você quer e o que precisa, então isso eu chamo de egoísmo. É você tentar buscar a Deus de modo egoísta. Até quando você vai perseverar numa caminhada assim? Errado. Tenha juízo, meu irmão. Tenha juízo, minha irmã. Pare com esse tipo de atitude. Deus não quer que você pense desse modo. Por favor. Se você pretende conhecer os caminhos de Deus e andar com Ele, então, em quarto, aprenda que viver com Deus implica em viver para torná-lo exaltado. Aprenda que viver com Deus implica em exaltá-lo, engrandecê-lo. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, um versículo muito conhecido, mas muito pouco praticado. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos lá. O que é fazer as coisas para a glória de Deus? Significa expressar sua grandeza, o seu esplendor. Em qualquer situação. O apóstolo Paulo usa nessas questões do dia a dia, por exemplo, comer, beber. E então ele diz, fazendo qualquer outra coisa. Nesse fazer outra coisa, é tudo que você faz. São todas as coisas que você faz. Todas as coisas que eu faço. Se eu pregando aqui agora, não conseguir mostrar para você a grandeza, a soberania de Deus, e não levá-lo a temer, a respeitar isto, eu fracassei. Eu não quero ser um mentiroso. Eu quero pregar a verdade. Eu não tenho mais idade para brincar, para falhar, para errar. Eu quero pregar para que você vá ao céu, para que conheça o Senhor e viva com Ele eternamente. Quando você come, quando você bebe ou faz qualquer outra coisa, permita que as pessoas vejam a luz
que sobressai de você, por meio das suas obras, por meio das suas atitudes, dos seus comportamentos, das suas decisões, das suas escolhas. E vejam como essas decisões são grandiosas, e que eles vejam isso, não é? A fim de que glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Portanto, meu irmão, que nós não desprezemos a advertência de Jesus, quando disse em Mateus capítulo 7, 21, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Você não pode servir a Deus reconhecendo que Ele é Senhor e ao mesmo tempo viver só para si. Essa pessoa não tem chance com Ele. Ou você se compromete, ou não. Ele é claro. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, de seu dono, de seu rei, de seu comandante, de seu dirigente, que governa a sua vida, que entrará no reino do céu. Não é toda pessoa. Agora repare aí, mas, isso é muito sério. Esse mas aí nos traz sérios problemas. Tem que nos levar a pensar. Essa conjunção adversativa aí nos deixa malucos, loucos, tementes. Não é toda pessoa que chama Jesus de Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós não podemos desprezar isso. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 6, sobre pessoas que ficam satisfeitas em Deus. Ele diz, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Que coisa maravilhosa. Felizes, abençoadas, bem-aventuradas, são as pessoas que têm fome e que têm sede de fazer a vontade de Deus. E onde você aprende a vontade de Deus? Na Bíblia. Não há outro lugar. E quando você ouve um bom mestre ensinando, e são poucos, viu? São muito poucos. 1, 2, 3. O apóstolo João declarou duas verdades que devem encontrar abrigo em nossas mentes ou em nossos corações. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à mente. O coração não pensa. É uma forma poética de se referir à mente. Em 1 João capítulo 2, versículo 17, está escrito o seguinte: e o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Isso não está em harmonia com o que Jesus falou há pouco? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Sabe o que significa completamente? Viver para sempre. Eu já vi gente dizendo assim, Deus vai deixar você completamente satisfeito, completamente abençoado, quando você ganhar aquele dinheiro, quando a porta se abrir. Você nunca vai ficar satisfeito em um novo emprego, você nunca vai ficar satisfeito nem que ganhasse em todas as loterias do mundo. A sua vida se encheria de problemas. Eu acho incrível quando o camarada se transforma em presidente do clube de futebol da esquina. Ele vibra. Daqui a pouco está todo mundo contra ele. Ou não é verdade? Você diz assim, nasceu meu filho, olha lá. A mamãe chora, o papai chora, a vovó chora. Daqui a pouco está todo mundo se afastando da criança porque ele chora a noite inteira.
Depois vem os gastos com roupa, e a comida, e a escola, e cada fase tem o seu gasto. E você tem que trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. É tudo enfado e cansaço. Você olha para o seu corpo e diz, olha como eu estou bonito, olha como eu estou esbelto. Ou então você, mulher, como eu estou linda, esbelta. Mas você se esquece que vai envelhecer e todos os detalhes que você arrumou no seu corpo vão se perder. E você não se preocupou com as coisas internas, com as coisas de Deus. Nem todo que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. O mundo passa. Todo aquele que anda no caminho de Deus sabe que o mundo passa. E o que ele quer mais demonstrar é o desejo de fazer a vontade do Pai, porque nele ele tem prazer. A vontade de Deus não deve ser somente ou apenas procurada em momentos críticos de decisões pessoais. Mas ela deve ser procurada e praticada, conforme está registrado na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, em cada situação do nosso dia a dia. Você brigou com o seu marido, o que a Bíblia diz? Vá lá pedir perdão. Mas ele é culpado. Mas você disse alguma coisa grosseira? Peça perdão do que você disse. E se ele não quiser pedir perdão do que ele não disse, perdoe-o a si mesmo e deixe a vida dele com o Senhor. Deus vai tratar com ele. Você tem um problema com seu inimigo, faça o melhor que puder para ele. Não o prejudique. Não faça justiça com suas próprias mãos. Você não gosta de alguém, não desvie o seu caminho por causa disso. Porque às vezes Deus quer que vocês se encontrem. O passado é passado. O importante é que você ande com Deus no presente, para que o seu futuro seja esplendoroso, completamente satisfeito. Porque quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Eu sei que às vezes Deus nos pede coisas que nos parecem ilógicas, injustas até. Não parece lógico nem justo a nossa maneira humana e terrena de pensar. Mas nós não podemos deixar de seguir o exemplo de Davi, que disse, confiarei em ti por toda a minha vida. Foi isso que ele disse. Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Confiarei em ti por toda a minha vida. Não tem como questionar. Se você ama a Deus, anda com Ele, confia nele, confie na sua soberania e no seu poder. Eu espero que esta meditação tenha sido útil à sua vida e que lhe traga muitos benefícios espirituais, morais, sociais, para que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Vamos parar de sermos crianças. Vamos aprender. Nós somos adultos. As crianças precisam aprender e nós achamos que não precisamos mais. Nós precisamos trabalhar. Deixa de aprender e você vira um burro de carga. Você vira alguém que só leva peso, que quase não consegue carregar. Enfim, que Deus possa abençoar muito a sua vida e toda a sua família. Senhor Deus, muito obrigado, Pai,
pelo teu amor, pela tua bondade, e que o Senhor fortaleça cada coração presente nessa casa, e que eles possam andar no Senhor sempre com confiança, procurando o teu caminho e a tua presença, entendendo o que é andar contigo. Senhor Pai, Senhor Deus, Senhor Eterno, Senhor Salvador, Redentor, Todo-Poderoso, ajuda-nos a sermos humildes debaixo das tuas mãos. Se o Senhor quiser nos honrar nesta vida, amém. Mas se a tua honra vier somente na eternidade, melhor ainda, porque lá é o nosso destino. Senhor, lembra dos teus filhos perseguidos neste mundo, que estão morrendo em nosso lugar, em países onde se persegue cristãos. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas e ajuda-nos a andarmos sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma semana abençoada. Obrigado pelas orações, pelo incentivo. Não deixe de dar o like ou o dislike, positivo ou negativo. Diga o que você está achando, pensando desses vídeos. Pode falar. Mande suas críticas, vamos tentar melhorar. Estamos tentando fazer o melhor que podemos. Compartilhe nas suas redes sociais, via WhatsApp, Facebook, Instagram. Coloque lá o link, clique lá em compartilhar e manda o link. Inscreva-se no nosso canal para estar sempre atualizado acerca dos ensinamentos que oferecemos. São bíblicos, são sinceros e eu creio de coração que são verdadeiros. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até domingo na Santa Ceia.